Eu quero ler com você 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 7, uma palavra que Deus colocou no meu coração para liberar sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Diz assim: o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias, 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Deus envia o anjo até o profeta Elias. E o anjo fala para ele: eu tenho um alimento aqui, você vai comer desse alimento. E na força desse alimento, você vai caminhar, você vai se levantar. E foi o que aconteceu. E Elias, na força daquele alimento, ele chegou até o monte de Deus. O que estava acontecendo com o grande profeta Elias? Por que Deus enviou o anjo? O profeta Elias, que foi um homem tremendamente usado nas mãos do Senhor, ele estava passando por um momento muito difícil. Era uma fase bem complicada. Ele tinha travado muitas batalhas espirituais. Aquele homem, ele foi muito usado nas mãos de Deus. Aquele homem buscou a Deus muitas vezes para ser usado por Deus. Mas chegou um momento que ele se cansou. Porque é normal às vezes a gente passar por um cansaço. E ele ficou cansado e também desanimado e chegou até a ter uma depressão. E nesse momento ele vai para o deserto. A Bíblia fala que ele mesmo foi para o deserto. Veja, não foi o Espírito de Deus que levou ele para aquele deserto. Ele foi para o deserto. Ele estava cansado, ele estava desgastado, ele estava passando por um cansaço espiritual. Era uma fase difícil. Sabe, talvez você que está aqui essa noite, você começa a se identificar com este homem. Às vezes o ano acabou de começar e você só de pensar no que você tem que fazer, só de pensar em tudo que você tem nas suas agendas, tudo que você vai fazer neste ano, você vai ficar cansado. Não é? Às vezes você fala assim: pastor, só de eu pensar de tantas coisas que eu sei que eu vou ter que fazer, da rotina que eu sei que eu tenho, eu já estou cansado. Quem sabe você não está assim hoje? Talvez por ter travado muitas batalhas espirituais também. Você já orou por muitas situações, você já buscou a Deus por muitas coisas, e às vezes você está cansado, você tem encontrado dificuldade em buscar a presença de Deus. Às vezes a viagem cansa. O anjo fala para ele assim: ó, a viagem é longa. Fala para o seu irmão assim: ó, a viagem, vou melhorar, fala para ele assim: a sua viagem é longa. Alguns dias atrás, eu com parte da minha família, nós tiramos uns dias para descansar em um lugar bem distante, 12 horas de viagem. E quando a gente chegou em determinado ponto da viagem, a minha filha, Ana Clara, ela começou assim: pai, a gente está chegando? Quem é pai aqui? Deixa eu ver, quem passa por essas coisas. Daqui a pouquinho ela de novo: pai, a gente está chegando? Rodava 5 quilômetros: pai, já chegou? Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa, você está parecendo aquele personagem, o burrinho lá do Shrek. E nesse momento o Espírito Santo falou para mim: às vezes a viagem cansa. Olha o que Deus falou para mim: tem coisa na nossa vida, não é que está demorando para acontecer. Muitas vezes nós achamos que está demorando para acontecer, porque na verdade nós estamos cansados. Tem coisa na sua vida, não é que está demorando não, é que você está cansado. Mas eu tenho uma linda notícia para te dar. Se você chegou aqui cansado nessa noite, tem renovo de Deus para você.
Vou falar de novo, tem renovo, tem avivamento de Deus para você. Na verdade, a cada semana que você chegar aqui cansado, vai ter um renovo de Deus através da palavra de Deus. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas tem renovo para você aqui essa noite. Sabe por quê? Porque você vai completar a sua viagem, porque aquele que começou a fazer a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Tem renovo na presença de Deus. Então eu não sei, qual que é o nível do seu cansaço, mas tem renovo de Deus para nós aqui. Agora, o que Elias passou? O que foi que Elias passou que gerou cansaço nele? Quantas coisas Elias viveu, né? Mas o que ele passou e que também muitas vezes nós vamos passar e que pode nos gerar um cansaço? Vocês estão comigo aqui nessa palavra? Olha só, primeira coisa que Elias enfrentou, isso está lá em 1 Reis capítulo 17, ele enfrentou a seca. Por que Elias enfrentou a seca? A nação de Israel estava vivendo um esfriamento espiritual muito grande. A nação de Israel, o povo de Deus, ele estava vivendo uma frieza espiritual. E por conta dessa frieza, eles começaram a viver um sincretismo religioso. Eles começaram a adorar a Deus, mas eles também adoravam a Baal, um falso Deus. Eles adoravam a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que nós adoramos, amém? Mas eles também começaram a adorar a Baal, isso por conta da frieza espiritual. A frieza espiritual, ela começa a fazer isso com a gente, viu gente? Jesus não é mais suficiente, eu preciso de Jesus, eu preciso de mais alguma coisa. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Jesus não é mais o bastante, não, Jesus e mais alguma coisa. E eles estavam nessa frieza, vivendo esse sincretismo, e isso estava desagradando a Deus. Então aí Deus pega e levanta o profeta Elias com uma mensagem muito forte, na verdade uma mensagem muito dura. A mensagem que Deus deu para Elias era o seguinte: ele tinha que falar para o rei Acabe, para a nação de Israel o seguinte: que enquanto eles não se voltassem para Deus e voltassem a clamar que só o Senhor é Deus. Vamos falar isso todos juntos aqui? Só o Senhor é Deus. Para ensaio tá bom, vamos lá de novo. Só o Senhor. Mais uma vez, para abalar o mundo espiritual aqui. Só o Senhor é Deus. Enquanto o povo não voltasse a clamar só o Senhor é Deus, sabe o que ia acontecer? Ia vir seca. Não ia chover sobre Israel. Olha a mensagem de Elias, gente, era uma mensagem pesada. Não era fácil essa mensagem. Imagina o desgaste emocional, imagina o cansaço espiritual de Elias, imagina o tanto que ele teve que buscar a Deus para entregar essa palavra dura. Enquanto vocês não voltar para Deus, voltar a clamar só o Senhor é Deus, não vai chover. Só que é o seguinte, Elias, diante disso, ele também sofreu a seca. Veja, ele anunciou a seca, mas ele também passou pela seca, porque ele estava ali. Ele sentiu na própria pele a seca. Ou seja, Elias começou a sofrer por algo que ele não tinha culpa. Elias começou a sofrer por algo que ele não tinha culpa. Quem sabe essa não é a sua história? Quem sabe não faz tempo que você vem sofrendo por algo que você não tem culpa? Quem sabe você que está aqui muitas vezes sofre por algo que outra pessoa tem feito de errado? Pessoas que estão perto de você, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes são os filhos, às vezes os pais, às vezes amigos, às vezes colegas de trabalho, às vezes amigos de escola. Quem sabe por causa do ambiente que você está ali, você precisa estar, não tem como você sair dali. Quem sabe você não vem sofrendo por erros de outras pessoas. E isso muitas vezes tem gerado um cansaço em você. Talvez você chegou aqui hoje, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais sofrer por causa dos erros dessa pessoa. Mas sabe o que aconteceu? Para Elias, Deus, no meio daquela seca, Ele enviou os corvos para alimentar Elias. No meio daquela seca, Deus fez uma viúva pobre alimentar Elias. Eu não sei se você está entendendo essa palavra aqui, querido. Você até pode sofrer sem ter culpa, mas existe um Deus que nunca vai te abandonar nos seus sofrimentos. Ele vai cuidar de você,
Ele vai zelar por você, Ele vai proteger você, Ele vai dar do cuidado dele para você, e nem que for para Ele sustentar você de forma sobrenatural, Ele vai sustentar você até o fim. Ele não vai te abandonar. Você não precisa entregar os pontos, você não precisa chutar o balde. Existe um Deus que está com você no meio do seu sofrimento. Irmão, dá para você imaginar o corvo vindo para alimentar Elias, trazendo comidinha no biquinho? Você é igual eu assim, você fica imaginando as coisas? De forma sobrenatural, se for necessário, Deus vai te sustentar. Então a primeira coisa que Elias passou foi isso. Foi pela seca. A segunda coisa foi o confronto. Diga comigo, o confronto. Um confronto, gente, contra os 450 profetas de Baal. Somente Elias, olha isso, sozinho, só Elias, adorando e falando e crendo no Deus Criador dos céus e da terra. Só Ele, crendo no Deus que nós cremos, amém? Os outros profetas, os 450 profetas, adorando a Baal. E Elias teve que ter um confronto com aqueles homens. Presta atenção nisso. Elias teve que enfrentar o confronto com a maioria. Não é fácil quando você vai contra a maioria. Quando a maioria, como os profetas ali, estavam adorando um falso Deus. Quando a maioria não crê naquilo que é verdadeiro, está crendo naquilo que é falso, e você sozinho está crendo naquilo que é verdadeiro. É difícil, às vezes cansa. Talvez você foi colocado em algum ambiente onde você é a minoria, onde a maioria está crendo num falso Deus, onde a maioria não crê num Deus que você crê, onde a maioria está crendo num Deus que não é o Deus verdadeiro. Isso às vezes cansa, sabe por quê? Quando você está assim diante da maioria, presta atenção nisso, o que é certo se torna errado e o errado se torna certo. Eu me lembro da minha conversão. Eu fui o primeiro que Deus salvou na minha casa. Meus pais não eram convertidos, meus irmãos não eram. Gente, pensa numa batalha. Era eu contra aquela maioria, e eles achavam que eu estava errado. E pode falar uma coisa, você nunca vai estar certo em quem tem a cabeça errada. Você nunca vai ser certo com quem tem a cabeça errada. Não é fácil. Às vezes você está vivendo isso, você está sentindo isso na pele, você está vivendo esse confronto aí com a maioria. Mas pode falar uma coisa? Fica firme. Olha para o seu irmão assim, ó. Fala para ele assim, ó, fica firme, meu irmão. Sabe o que aconteceu? No momento do confronto, olha só como é que foi esse confronto. Olha como é que era o confronto. O confronto era o seguinte: eles iam invocar cada um seu Deus, e o Deus que respondesse de forma milagrosa com fogo do céu, isso está lá em 1 Reis capítulo 18. O Deus que respondesse de forma milagrosa com fogo do céu e consumisse o holocausto era o Deus verdadeiro. E aí começou os 450 profetas de Baal. Agora eu vou usar a minha imaginação, você usa a sua. Eu imagino que eles ficaram assim: Baal, 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 tum, 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 tum. Eles ficaram: Baal, Baal. Nada. Silêncio total. Não veio fogo. Não tinha respostas. Presta atenção nisso. O Elias começa a falar para eles assim: está lá em 1 Reis 18 isso. Eu acho que vocês precisam clamar mais alto, porque eu acho que Baal está viajando. Olha o Elias. Eu acho que vocês precisam clamar mais alto, porque talvez ele está dormindo, vocês acordar ele. Irmão, só que Deus falou para mim que Elias, no meio do confronto, ele não perdeu o bom humor. Deixa eu te falar uma coisa: nós, no meio dos nossos confrontos contra o nosso inimigo, nós não podemos perder a alegria do Senhor na nossa vida. Ei, querido, eu não sei a batalha que você está passando, as guerras que você tem travado. Deixa eu te falar uma coisa: você não pode perder a alegria do Senhor, o seu bom humor em Deus. Tem gente, né, um pouquinho que a coisa começa a pegar, um ventinho diferente que dá, já começa a ficar bicudo. Paz, Senhor, irmão. Paz do Senhor.
Deus aí. Glória a Deus. Tem gente que faz bico. Alguma coisinha na semana que não foi como tinha que ser, já começa. Aqui não, aqui ninguém é assim. Amém, irmãos. Estou falando de coisas que acontecem bem distante de nós, né? Alguma coisinha que acontece que saiu daquilo que tinha, né, o planejamento, já começa. Ai, tá difícil. Querido, dá um sorriso pro irmão que está do seu lado. Sabe por quê? O maior problema da sua vida já foi resolvido. Se você crê em Jesus Cristo, você vai morar com Ele eternamente. Já foi resolvido. Elias no meio do conflito. Gente, pensa comigo, eu quero que vocês tentem imaginar. 450 profetas ali, ó. A Bíblia fala que eles começaram a se cortar para ver se Baal respondia. E Elias, né, Elias não estava lá tenso. Elias estava lá, ó, fala mais alto. Ele não perdeu o bom humor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nada, Baal não respondeu. Porque o inimigo fica calado na presença de Deus. Eu vou falar de novo, o inimigo se cala na presença de Deus. Chegou a hora do Elias, sozinho, contra a maioria. Fica imaginando Elias. A Bíblia fala que quando ele clamou, quando ele invocou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de forma milagrosa, Deus derramou, fez cair fogo do céu, consumiu todo o holocausto. E quando isso aconteceu, o povo começou a clamar: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Eu não sei se você está entendendo essa palavra, querido. Ei, se você tem passado por esse confronto contra a maioria que não está crendo naquilo que está crendo naquilo que é falso, fica firme, sabe por quê? Vai chegar uma hora que a maioria vai ficar sem resposta. E sabe o que vai acontecer? Eles vão vir procurar você, porque você serve um Deus que tem resposta. Porque lá em Mateus 7,7 Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. O nosso Deus tem resposta. Vai chegar uma hora que a maioria não vai saber o que eu faço agora no meu casamento, o que eu faço agora com a vida dos meus filhos, o que eu faço. Você fala: eu tenho a resposta, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 1 capítulo 16: eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus tem resposta para todas as áreas da sua vida. Aleluia. Experimenta colocar essa palavra em prática, você vai ver o poder de Deus na sua história. Não adianta só ouvir. Fala para o teu irmão assim: tem que praticar. Baal mudo, não tem resposta. O nosso Deus tem respostas. Deus tem resposta para você. Fica firme. Olha para o teu vizinho e fala para ele: garra com Jesus, filho. Garra firme com Jesus 2024, amém? Quem vai terminar esse ano garradinho com Jesus aqui? Dá um glória a Deus. Mas Elias passou por mais uma coisa. Elias passou pelo desafio da fé. Irmãos, olha aqui para mim. A palavra que Elias carregava era o seguinte: na hora que o povo começar a clamar, só o Senhor é Deus, vai chover. Irmãos, tinha que chover. 3 anos e 6 meses sem chover. Agora tinha que chover, porque o povo estava clamando: só o Senhor. Irmãos, é tenso. É tenso quando você externa algo que Deus falou até acontecer. Fala para o teu vizinho assim: é tenso. O desafio de fé de Elias não foi brincadeira não, irmão, porque agora tinha que acontecer. O povo estava clamando: só o Senhor é Deus. Irmãos, eu lembro
Eu passei por muitas coisas já, mas eu me lembro de uma experiência quando a gente estava no meio da pandemia. A nossa igreja estava lá no endereço, na João Gerosa. E Deus deu uma palavra para nós que a gente ia vir para este lugar. Quem lembra do culto drive aqui? Quem participou dos culto drive? Deus deu uma palavra que a gente ia vir para cá. No meio da pandemia, irmãos, a gente mudou a igreja. Que Deus falou: agora a gente dá glória a Deus, irmão, mas na hora Senhor tem misericórdia. É ou não é? E a igreja só cresceu. Muitas vidas sendo alcançadas para Jesus. No momento que Elias viu que o povo estava clamando, a palavra fala que ele e o seu discípulo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, abrindo um parênteses. Você precisa ter um companheiro de fé na sua vida. Amém? Vou melhorar isso para você. Fala para o teu irmão assim, você precisa ter um companheiro de loucura. Tem alguém que é louco na fé igual a você? Você precisa de um cara assim, uma pessoa assim. Amém, irmão? Ele pega o seu discípulo e vai lá. A Bíblia fala que ele vai no topo do Monte Carmelo. No topo, irmão. É no topo. A palavra fala isso. Olha o que ele faz. Ele coloca a cabeça entre os joelhos e ele começa a orar. Se tem uma coisa que nós temos que fazer mais esse ano de 2024, é colocar a cabeça no meio dos joelhos e orar, irmão. A gente precisa orar mais. A igreja tem que orar mais. Você pode falar isso: eu preciso orar mais. Orar. E ele começou a orar e ele fala para o seu discípulo o seguinte: ó, vai lá para a banda do mar e vê se tem algum sinal de chuva. O discípulo vai uma vez. Ele volta: não, Elias, oh Senhor, tem misericórdia. Você consegue entrar comigo nessa palavra? Elias, vai de novo. Ele foi. Voltou. Elias, não tem nada. Terceira vez, nada. Quarta vez. Você pode falar comigo aí? Nada, me ajuda a pregar. Quinta vez. Sexta vez. 6 vezes, irmão. Nada. 7ª vez. O discípulo fala assim: Elias, eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Quando o discípulo fala isso para Elias, isso tocou muito o meu coração. A palavra de Deus saltou os meus olhos. Quando ele fala isso para Elias, Elias fala para ele assim: então corre e vai lá falar para o rei Acabe que a chuva está chegando. Ei, presta atenção no que Elias fez. Nós precisamos aprender com Elias. Elias honrou a pequena nuvem. Elias não esperou o céu encher de nuvem para falar que a chuva está chegando. Aquela nuvenzinha ele honrou. A palavra de Deus fala: seja fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Deixa eu te falar uma coisa: tem algo pequeno acontecendo na tua vida, começa a honrar. Honra os pequenos começos. É algo muito pequeno, honra, não despreza. Porque a palavra fala: seja fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Sabe o que é ser fiel no pouco? É você agir no pouco como você agiria no muito. É você entregar no pouco que você entregaria no muito. Irmãos, eu me lembro quando eu comecei a pregar o Evangelho de Jesus. Eu falei essa semana no podcast. Eu me lembro que eu comecei a pregar para uma multidão de 5 pessoas. E eu me preparava como se fosse uma multidão. Todos os dias à tarde eu pregava segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Era 1 hora o nosso culto. 5, 6 pessoas. Fora, não, acho que tinha uns 10, porque os restos eram os demônios. Eu nunca expulsei tanto demônio na minha vida como naquela época. Eu pregava como se fosse uma grande multidão. Eu não sei se você está entendendo, porque a palavra fala que quando Elias falou para Acabe que a chuva estava chegando, a Bíblia fala isso, que em pouco tempo, eu amo essa palavra, a Bíblia fala assim: em pouco tempo o céu se escureceu, a chuva desceu. Levante a sua mão que eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Se tem algo pequeno de Deus acontecendo na sua vida, é o maior sinal que coisas grandes de Deus está chegando para você. É o maior sinal.
pequenas coisas. Olha para o teu irmão e fala para ele: desperta, querido, honra as pequenas coisas. E aí, quando Elias achou que estava tudo acabado, a chuva veio, a chuva desceu, voltou a prosperidade. Eu acho que Elias falou assim: agora eu vou tirar férias. O rei Acabe conta para sua esposa Jezabel o que ele tinha feito. A palavra fala lá em 1 Reis 19 que Jezabel manda um mensageiro falar para ele uma ameaça, que em 24 horas ele ia estar morto. Olha que ameaça. Eu acho que, sabe aqueles momentos na sua vida que você já travou tantas guerras e de repente começa tudo a ficar de boa, tudo ficar em paz. Aí quando você acha que você vai descansar, vem uma luta. Quem já passou por isso aí? Deixa eu ver. Amém, não foi só eu então. Foi exatamente nesse momento que Elias ficou cansado, desanimado e foi para o deserto. Foi nesse momento que nós lemos no início da mensagem que o anjo chegou. Elias, come, porque a sua viagem é longa. Elias comeu, e na força daquele alimento ele chegou no monte de Deus, no monte Horebe. Tem gente que já está entendendo aqui. Se você chegou aqui, você está cansado, você está num deserto, eu tenho uma palavra de Deus para você. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, já enviou um anjo com alimento, e esse alimento é a presença de Deus para alimentar você. E você não vai parar pela metade, você vai continuar, você vai voltar a ter sede, fome, vontade de buscar a presença de Deus. Você vai completar a sua viagem e viver todas as promessas de Deus para a tua vida. E a boa notícia é que o anjo chegou. O anjo está aqui. O anjo chegou. Eu não sei se você está entendendo. Eu falei que o anjo chegou. O anjo chegou. É só você se alimentar. Será que você pode ficar em pé no teu lugar? Erga suas mãos a Ele e começa a se alimentar da presença. A presença dEle é real aqui.